E aí, meus queridos alunos, por aqui o professor Giovanni Dias, mais uma aula para o concurso da Polícia Militar do Piauí. Bem, e essa aula aqui, ela serve para qualquer concurso que você vá fazer que tenha direito penal. Acredito que quase 90% aí dos concursos aí da área policial. Beleza? Então, nossa aula hoje aqui, sobre esse menino bom, Código Penal Brasileiro, pense. Cai muito nas provas, demais, beleza? O que é que cai dentro do nosso edital da Polícia Militar do Piauí? Esse tópico aqui, da aplicação da lei penal, do crime, da imputabilidade penal, das penas, já tem um vídeo das penas, tá? No meu YouTube, no canal do YouTube, certo? Já tem o vídeo lá, botar aqui o YouTube, já tem, beleza? Vai lá nos meus vídeos e procura das penas, certo? Dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio. Então é isso que cai no teu edital da Polícia Militar do Piauí. Beleza? Tá muito legal aqui essa divisão. Esse material também, lembrando que é o material de conhecimentos específicos, tem tudo nele, tá incrível, tá? Então, vamos aqui ver um pouco dessa parte de direito penal, já completamente atualizado, um pacote anticrime atualizado /2020, mês de abril, tá? Você tá vendo esse vídeo, mês de abril, exatamente dia 6 de abril de 2020, então completamente atualizado. Pessoal, primeiro tópico aqui, da aplicação da lei penal, certo? Então, o que é da aplicação da lei penal? Aqui é onde o Código Penal vai falar para você, olha, eu vou trazer quando, onde e como você pode aplicar o Código Penal. Então a gente vai falar aqui de legalidade, a gente vai falar de lei temporária, lei excepcional, lugar do crime, tempo do crime, territorialidade e extraterritorialidade, tá? A gente vai falar de tudo isso dentro da aplicação da lei penal e mais algumas coisas, beleza? Então essa aula aqui eu vou trazer para vocês um apanhado geral sobre essa parte da aplicação da lei penal, pelo menos a primeira parte aí desse tópico. Certinho? Vamos lá. Primeiro ponto que ele traz, pessoal, é essa situação aqui, anterioridade da lei. Pessoal, o que é a anterioridade da lei? Ele vai tratar aqui de um princípio chamado do princípio da legalidade, certo? Legalidade. O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é o princípio que norteia o nosso Estado democrático de direito, tá? Então, nós somos regidos a partir das leis que são aprovadas, pelos nossos representantes. Princípio da legalidade. Então, o que é que o princípio da legalidade traz? Vamos aqui para esse lado. O princípio da legalidade, ele traz duas coisas. Ele traz o princípio, ou as subdivisões, da reserva legal, e o princípio aí da anterioridade de lei, tá? Não tá 100% bonitinho não, mas dá para entender, certo? Então, dentro da legalidade eu tenho a reserva legal e a anterioridade de lei. O que é a reserva legal? Pessoal, reserva legal, ela diz que a lei penal, ela deve ser instituída por lei em sentido estrito. Por exemplo, aquela lei que passa por todos os trâmites do poder legislativo. Isso impede que o chefe do poder executivo, o presidente, por exemplo, crie do dia para a noite determinada norma que vai servir como uma norma dentro do Código Penal. Por exemplo, o presidente, ele criar aí uma norma, falando que ninguém mais pode sair na rua com a camisa vermelha. Pronto, o presidente vai lá, ele expede esse decreto e tá valendo para o Código Penal? Não, pessoal. Regra geral, não vale. Por quê?
Princípio da reserva legal. Como o Código Penal, como o direito penal é um direito que mexe com o quê? Com a liberdade das pessoas, é a última ratio, né? Então, em último caso é que você deve usar o Código Penal, só pode ser objeto do Código Penal uma lei em sentido estrito. Então, o princípio da reserva legal. O presidente não pode, do dia para a noite, inventar em um decreto criando determinada lei penal. Beleza? Então, reserva legal traz essa segurança, essa proteção legal. Princípio da anterioridade de lei. Que princípio é esse, pessoal? Esse princípio a gente divide em ultratividade de lei e retroatividade de lei. É basicamente o seguinte: a lei penal ela deve estar vigente, certo? No momento do crime, para que eu possa aplicar ela. Então vamos lá. Imagine hoje, dia 6 de abril de 2020. Hoje não existe, por exemplo, o crime de adultério. O crime de adultério foi extinto. Então você pode perfeitamente praticar o adultério, que você pode responder em outras esferas, mas na esfera penal não, tá? Imagine que daqui a uma semana, daqui a um mês, eles retornem e aprovem novamente, publiquem que adultério novamente é crime. Então, foi aprovada uma lei que prevê que adultério é crime. Então, daquele dia da publicação para frente, né? Daquele dia da vigência dessa norma para frente, eu posso responder por esse crime. Mas quem cometeu adultério antes da vigência da lei não responde pelo crime. Por quê? Princípio da anterioridade de lei. Para que eu responda penalmente, a lei deve estar vigente no momento que eu cometi a situação, no momento que eu cometi o fato descrito na norma penal. Tá? Se não tem a vigência da lei, se não existe uma norma regulando isso, não tem como me punir. Lembrando, pessoal, o seguinte também. Olha que legal. Lembrando o seguinte. O Código Penal, vou trazer aqui para vocês, pronto. O Código Penal, certo? Ele tem uma determinada linha do tempo, tá? Tem determinada linha do tempo. Olha, veja bem. Vou botar duas linhazinhas aqui, tá? Pessoal, lembrando que esses vídeos aqui são vídeos amadores, tá? São os vídeos amadores que eu coloco no YouTube, tá? A gente vai procurando aí trazer o máximo de qualidade possível, mas conteúdo de qualidade você já tem. Agora, qualidade no áudio, qualidade no vídeo, a gente vai aprimorando aos poucos. Beleza? Então, pessoal, por exemplo, o que eu acabei de falar. Imagina que Joãozinho, né? Joãozinho está aqui no ano de 2010. Vamos colocar aqui, né? 2010. Beleza, aqui é o ano de 2010. E ele comete um fato aqui, ó, no ano de 2012. Cometeu um fato delituoso, entre aspas, né? Cometeu um fato aqui. Beleza? Tranquilo? E no ano de 2013, esse fato delituoso que ele cometeu, ele foi extinto. Então imagine que existisse uma norma penal, existia-se um tipo penal que foi extinto em 2013. Vamos lá. Joãozinho cometeu em 2012, ele vai responder? Claro que vai, porque estava vigente. Quando chega em 2013, por exemplo, o crime de dano. Imagina o crime de dano. É o artigo 163. Deteriorar, inutilizar coisa alheia, com dolo. Então imagine, ó. Em 2012 ele cometeu o crime de dano, certo? Vai responder penalmente. Em 2013 chegou uma nova norma, uma nova lei que extinguiu esse crime. Não existe mais crime de dano. E aí o que acontece com ele? Ele automaticamente deixa de responder por esse delito. Por quê? Porque, pessoal, a gente está tratando aqui de retroatividade de lei. A lei ela retroage a benefício do réu, certo? A lei ela retroage a benefício do réu. Então, a anterioridade de lei penal ela trata tanto da retroatividade como da ultratividade de lei penal.
sempre a lei penal vai retroagir ou vai ultragir em benefício do réu. Tá? Então o réu aí sempre vai ser beneficiado. Tranquilo? Só um exemplozinho para você ver mais ou menos como funciona essa situação. Professor, e ultratividade de lei, o que é? Ultratividade de lei, ela é bem parecida com a retroatividade, certo? A diferença é o momento do uso da aplicação da norma. Por exemplo, o que é ultratividade de lei penal? Imagine, João cometeu um fato hoje que a pena máxima, um crime hoje que a pena máxima é 10 anos, certo? Amanhã surge uma nova norma que trata e diz que essa pena agora máxima passou de 10 para 20. Ele pode ser prejudicado com essa nova norma? Não. Ele vai continuar sendo beneficiado pela norma que foi revogada, a norma antiga. Então a lei mesmo revogada rege a situação atual. Então, a regra no Código Penal é que quando chega uma norma nova, a velha seja revogada e não seja mais usada. Porém, se essa norma antiga estiver sendo usada para beneficiar o réu, a gente chama isso de ultratividade de lei penal. O Código Penal é perfeito, é maravilhoso. Beleza, pessoal? Então, anterioridade de lei penal, certo? Tá aqui. Anterioridade de lei penal, revisando. Ela se desdobra, né? Aqui a gente falando do princípio da legalidade. Ela se desdobra em reserva legal e anterioridade de lei. Dentro da reserva legal, somente lei em sentido estrito, certo? Pode prever, pode instituir tipos penais. Anterioridade de lei, a gente tem a retroatividade, quando eu uso uma lei nova para beneficiar o réu, e a ultratividade, quando eu uso uma lei revogada para beneficiar o réu. Eu não uso a lei nova, eu uso a lei revogada, continua vigente a lei revogada somente para beneficiar o réu. Beleza? E para encerrar essa nossa primeira aula aqui, né, vamos agora para a lei penal no tempo. Lei penal no tempo, olha que legal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. É o que eu falei para vocês, a lei penal no tempo. Pessoal, isso que trata-se aqui no artigo 2º, a gente vai já ver o parágrafo único, tá? Ele fala basicamente do abolício criminis. O que é o abolício criminis? Fica aí na prova de vocês, né? O que é essa questão aí do abolício criminis? Então, abolício criminis, certo? Olha, aqui é um T, por quê? Porque o T, dentro do direito, ele lê como se fosse um C. Então, abolitio, você lê abolício, tá? Criminis. Abolir o crime. Quando o crime é abolido, ele deixa de existir no ordenamento jurídico, sobretudo dentro do Código Penal, ele não pode mais ser aplicado aos fatos. Então, pessoal, tanto os fatos futuros quanto os fatos anteriores deixam de ser aplicados pelaquela abolício criminis. Por exemplo, a gente tem aí o crime de dano. De novo, aí o exemplo do crime de dano. O que é dano? Dano é eu pegar um paralelepípedo e jogar em seu carro para quebrar o teu carro porque eu quero. Isso é um crime de dano, beleza? Então imagine que a partir de amanhã não exista mais crime de dano. Então eu pego esse paralelepípedo, jogo no teu carro, quebro o teu carro. Vai ser crime? Não vai ser crime. Por quê? Abolício criminis. Porém, PRF 2013 ou foi 2009, caiu uma questão dessa, né? Ele falou assim, olha que legal. Ele falou assim, o abolício crimes, ou seja, quando uma lei posterior deixa de considerar crime determinado fato, cessa os efeitos penais e civis, que civil aqui tá muito feio, vou botar aqui. Cessa os efeitos penais e os efeitos civis da sentença condenatória. Não, efeito civil não cessa. Porque se eu quebrei teu carro, não vai ser mais crime. Mas eu não tenho que pagar teu carro, não? Tenho. Então o efeito civil continua, que é o efeito da reparação do dano. Olha que interessante.
Então as questões colocam que o abolício criminis, quando a lei deixa de considerar determinado fato crime, cessa os efeitos penais e civis. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Cai demais em concurso. Então efeito civil não cessa, somente efeito penal. Beleza? E o parágrafo único aqui para a gente encerrar. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá? Pessoal, o que é sentença condenatória transitada em julgado? Em regra, quando não cabe mais recurso. Então, não cabe mais recurso, a gente chama de sentença penal ou sentença condenatória transitada em julgado. Então, já está dada a sentença, já está dada a condenação, agora é só cumprir e pronto. Tá? Então, ele fala aqui o que eu já falei para vocês, né? A lei posterior, de qualquer modo, favoreceu a agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Olha que perigo isso aqui, né? Muita gente fica na rua. Liberação das drogas, liberação das drogas. Olha que perigo. Se em algum momento acontecer a loucura da liberação das drogas no Brasil, todos aqueles traficantes que estavam presos unicamente pela venda da droga, não por ameaça, por morte, por nada, unicamente pela venda da droga, pela lei de drogas, se for extinta a lei de drogas, todos esses traficantes aí têm que ser soltos. Por quê? Porque não considera mais o fato dele crime. Então, se eu libero a droga, se eu falo que o tráfico ilícito de entorpecentes não é mais ilícito, eu tenho que liberar todos os traficantes que estão presos unicamente por esse fato, certo? Então, é muito perigoso isso aqui. Crime de adultério. Olha, até 2008, salvo engano, 2006, 2008, ainda existia o crime de adultério. Esse crime de adultério, ele... até o momento que aconteceu aqui, o abolício. O abolício criminis, certo? O abolício criminis. Até o momento do abolício criminis, tinha muita gente sendo processada, até mesmo presa pelo crime de adultério. Após o abolício criminis, todo mundo teve que ser o quê? Solto. Todo mundo teve que ser solto. Por quê, pessoal? Porque não considerava mais crime aquele fato. Ainda que ele tenha sido condenado em sentença definitiva, sentença transitada em julgado, teria que ser solto, ser posto em liberdade. Belezinha? Galera, então a gente viu aí, Código Penal, artigo 1º e artigo 2º do Código Penal, tá certo? Para vocês terem uma ideia, uma noção de como é mais ou menos aí a pegada da nossa parte de direito penal. Beleza? Claro que aqui na videoaula não dá para detalhar tão bem detalhado quanto na aula presencial, quanto até mesmo na apostila, né? Aula online. Claro que essas aulas são bem mais detalhadas, um livro, por exemplo, mas eu trago para vocês em pouco tempo algumas observações sobre o Código Penal, tá? Dentro do que dá para fazer nesse pouco tempo. Então, galera, um grande abraço, se inscreva no canal, estamos juntos aí até o dia da sua aprovação. E não tem mistério para passar, tá? Não tem mistério para passar em concurso. É se dedicar a estudar bastante e chegar aí no seu objetivo. Tranquilo? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Tamo junto!